Essa ação de plantio de árvores junto com as crianças, uma ação importante, porque a gente sabe que é através da educação que essas crianças, futuros adultos, vão crescer conscientes desse papel de preservar, de cuidar do meio ambiente. Na reportagem você acompanhava essa discussão em torno do Rio Guaribas. Além do Rio Guaribas, quais outras pautas ambientais nesse momento também são discutidas, estão dentro desse debate aqui na cidade de Picos? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a jornalista, mas que também é educadora ambiental, geógrafa também, a professora Ruth Costa. Professora, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar de um assunto tão importante. Professora, a gente acompanhava na reportagem da Valéria Noronha essa ação que aconteceu na manhã de hoje desse plantio de árvores às margens do Rio Guaribas e a educadora ambiental, a Nilma Nascimento, falava a respeito da importância de plantar essas árvores quando se discute esse assoreamento. Além dessa ação do plantio de árvores, o que é que pode ser feito também para, quem sabe, a gente cuidar, preservar o Rio Guaribas, que infelizmente se encontra nessa situação que todo mundo conhece? A situação do Rio Guaribas realmente é um dos nossos principais problemas ambientais, né, de Picos e região, mas principalmente aqui em Picos, porque ele corta todo esse trecho urbano da cidade. E além desse plantio, que na verdade a gente está fazendo um replantio, porque é importante, inclusive, ressaltar que todas essas áreas em que essa semana a gente está fazendo esse replantio são áreas que foram plantadas, bem recente, inclusive, mas que essas plantas foram quebradas, destruídas, arrancadas por populares. Então, a gente também tem muito isso, dessa degradação, né, e depredação dessas atividades quando a gente desenvolve. E além desse tipo de trabalho, um outro trabalho que a gente está, inclusive, finalizando o planejamento para começar na próxima semana, é em relação ao lixo. Porque além da gente perceber, lógico, o assoreamento, né, a diminuição da mata ciliar no Rio Guaribas, a gente tem uma quantidade muito grande de lixo sendo jogada diretamente dentro do rio. Lixo doméstico, principalmente, aqui no centro da cidade, que é na principal parte próxima às residências, e é uma região, por exemplo, onde a gente tem a coleta, o caminhão da coleta passando todos os dias. Então, para esse mês, na verdade, né, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente já está, né, em fase de finalização do planejamento de uma campanha mais intensiva e, na verdade, uma campanha que vai ser de maneira organizada com outras secretarias para trabalhar a problemática do lixo na cidade. Hoje o lixo seria ali uma das grandes preocupações quando se fala na questão da preservação do meio ambiente e todas as consequências que podem acontecer quando essa pessoa, a Dona Maria ou o seu João, faz esses descartes de forma irregular. Ruth? A gente tem várias consequências a partir dessa desordem do lixo. Principalmente consequências que a gente sempre diz que aquele lixo que você joga na rua, ele volta para dentro da sua casa e é principalmente em forma de doenças. E doenças graves. Hoje a gente está passando, por exemplo, com um alto índice nos números de dengue esse ano. A gente já teve outros anos com altos índices da chikungunya, por exemplo. E isso começa com esse depósito irregular de lixo nos quintais, em terrenos baldios, na rua, né? Embora a gente já esteja, né, praticamente finalizado o período chuvoso, mas esses mosquitos, eles já se proliferaram. As larvas já se transformaram em mosquitos e essa contaminação continua. Então, a gente acaba tendo uma sobrecarga do sistema de saúde, por exemplo. Então, além da questão ambiental, nós temos aquele problema visível na paisagem, né, urbana, nem tanto na rural o problema do lixo aqui em Picos, mas principalmente na zona urbana. E além disso, essa consequência de sobrecarga na saúde pública, por exemplo. Ruth, hoje pela manhã, inclusive, quando eu estava fazendo o deslocamento para o trabalho, eu passava pelas vias laterais da BR-316, na altura do bairro Bomba, e não tem como não chamar a atenção a quantidade de lixo descartado de forma irregular. No passeio público, você que passa pelo bairro Bomba diariamente, pelo bairro São José, você já deve ter se deparado com os passeios ali na lateral repletos de lixo, papelão, assim, pneu,
a diversidade de material que é descartado ali todos os dias. E eu acredito que todos os dias passa o coletor de lixo naquele local. Hoje, como é que vocês têm acompanhado essa situação para fiscalizar, para quem sabe punir, ou até mesmo para quem sabe insistir nesse trabalho de educação? Parece que as pessoas elas não entendem. Principalmente esse ponto que você tocou, que é a bomba, a ideia de trabalhar esse ano, esse mês do meio ambiente, voltado para uma campanha de combate ao descarte irregular do lixo, começou por lá. Porque é uma área que a gente vem acompanhando, são muitas demandas desse descarte incorreto e irregular de lixo, geralmente peças, pedaços de peças, os resíduos de grande volume e que são colocados ali no canteiro, no passeio, inclusive podendo causar acidentes, porque é uma BR, tem um trânsito muito grande. Então, a partir dessa demanda, a gente resolveu trabalhar durante todo esse mês essa campanha unificada, né, sobre o lixo. Então, de início, o que é que já está acontecendo? Já foi feita a limpeza dessa área em uma semana, 3 vezes, para você ter uma ideia. Então, a gente faz esse apelo ao pessoal dessa região, principalmente, não que seja um problema exclusivo de lá, mas que esse lixo, ele precisa ser colocado na calçada do estabelecimento, principalmente porque são estabelecimentos comerciais. E o que é que a gente fez? A gente fez um documento, né, uma normativa, não como uma notificação, né, de caráter ainda informativo, para que ele seja distribuído. Essa distribuição está acontecendo através dos Correios, através do serviço de mala direta, foi iniciado essa semana. Esse material vai ser entregue em toda essa extensão da BR, inicialmente em toda a extensão da BR, depois ela vem pela Getúlio Vargas também, que tem uma alta concentração desse problema também, algumas ruas adjacentes aqui do centro, e dependendo do retorno que a gente tiver disso, a ideia é que a gente também, através desse serviço de mala direta, a gente leve essa informação para todos os domicílios de Picos. É um informativo que fala sobre a importância de se colocar esse material nos dias e horários da coleta, sendo que aqui no centro essa coleta acontece todos os dias, mas insistentemente as pessoas colocam fora do horário, né, principalmente, e aí esse material, quando o caminhão passa, ele já está espalhado. Por exemplo, né? Se o caminhão vai passar no final da tarde, o lixo está lá desde de manhã. Então, esse é um problema muito grande. Então, de início, é de caráter informativo, educativo. A gente sempre preza por essa questão da educação ambiental ser uma prioridade, mas é importante também dizer para as pessoas que a punição ela vai precisar acontecer. Porque, infelizmente, só o caráter educativo, a gente não está tendo o retorno que a gente precisa ter. A gente tem essa problemática do lixo das pessoas, por exemplo, no centro passa todos os dias, mas colocam fora de hora. Nos bairros em que a coleta acontece 3 vezes por semana, colocam nos dias em que o caminhão não passa. E aí é muito comum a gente ouvir a reclamação de moradores de que os animais espalharam, tem muito animal na rua, sendo que aquele lixo foi colocado fora de casa no dia que o caminhão não passa. E até que o material seja coletado e destinado, a responsabilidade é minha sobre o meu lixo, sobre o lixo da minha casa. Então, por isso que essa campanha, inclusive, a gente inicia com essa temática de que a cidade limpa é uma responsabilidade de todo mundo. Professora, a gente observa muito também, às vezes, os morros sendo cortados para... A cidade está crescendo, os bairros estão crescendo. É uma pauta também que preocupa, às vezes, porque, às vezes, não sei se tem um planejamento, um acompanhamento, uma fiscalização. Às vezes pode estar cortando ali um morro que pode gerar futuramente um problema. Muito. É um outro problema grave, né? Picos, como o próprio nome já diz, é essa cidade entre morros, principalmente aqui o centro da cidade. A gente tem essa expansão imobiliária, são muitos loteamentos, né? Muitas construções, a cidade realmente está se expandindo e todos esses processos, por exemplo, eles precisam passar pela Secretaria de Meio Ambiente, precisam passar pelo licenciamento ambiental.
justamente para entender a área onde essas construções estão sendo feitas, onde esse loteamento pretende ser feito. E aí o que é que acontece? É muito comum da gente já saber de um loteamento novo quando já desmataram tudo, quando já cortaram morro, né, quando já comprometeram uma área que seria uma área de preservação ambiental, uma área de preservação permanente que não poderia ter nenhum tipo de intervenção. E aí muita gente usa dessa desculpa, que eu realmente costumo dizer que não é mais válida, que é dizer, eu não sabia. Por falta de informação, não é. Mas, de fato, acontece muito da gente já ter acesso a esse tipo de acontecimento quando já houve a degradação, por exemplo. São pautas pertinentes, importantes, que a gente precisa debater não só nessa semana, onde a gente está falando do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas ao longo de todo o ano, principalmente. Educação, educando de cedo as crianças, que a gente vai conseguir preservar o meio ambiente e a gente vai conseguir ter um futuro para as próximas gerações. Professora, eu queria agradecer a entrevista da senhora. Eu que agradeço, né? Reforço essa importância de nós termos a sociedade com a gente. Embora o poder público esteja à frente de executar políticas públicas, de executar ações direcionadas para a questão ambiental, por exemplo, se a gente não tiver esse envolvimento da sociedade, de quem está em casa, de quem está nas empresas, universidades e escolas, se colocando como parte importante desse processo, infelizmente sozinhos a gente não consegue avançar. A gente precisa realmente desse envolvimento da comunidade. Como eu disse lá no início, a gente conversando, a gente com as crianças, por exemplo, a gente tem uma receptividade e um entendimento incrível. E hoje o nosso problema é o adulto, por exemplo, né? E a gente precisa ter a sociedade realmente como uma parte, que somos parte do problema, lógico, e precisamos fazer parte da solução desses problemas. Isso é verdade. Obrigado, professora, pela entrevista.